bem-vindos a todos nesse momento, ao tempo do ensino, do aprendizado da Palavra de Deus. Evidentemente, esse nosso bem-vindo caracteriza-se para o pessoal da transmissão, que estão desprovidos de estarem onde estamos, nesse momento de reunião, de adoração, de estarmos servindo ao Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos estudando sobre trabalho, porque há na Palavra de Deus aquilo que nós vamos receber de compreensão, de entendimento a respeito do trabalho. Porque desde que o pecado entrou no mundo, na verdade, Deus é quem instituiu o trabalho antes da entrada do pecado no mundo. Mas, ocorrendo a entrada do pecado no mundo, infelizmente, nós temos que entender e estudar o trabalho após a entrada do pecado no mundo. Nós necessitamos do direcionamento, do aprendizado, daquilo que Deus quer que entendamos na sua palavra a respeito do trabalho após a entrada do pecado no mundo, para que não sejamos inclinados nem para um extremo, muito menos para o outro extremo. Aqueles que querem distância do trabalho e aqueles que são escravos do trabalho. Tanto os que querem fugir, quanto os que querem ser escravizados. Os dois extremos são ruins e terríveis. E há aqueles também que, devido a circunstâncias tais, desde os tempos bíblicos, necessitam de auxílio nesse sentido. Como é o caso da irmã aqui, né? Nós entendemos a situação da irmã, é compreensível, tá? Na medida do possível, ela faz o que alcança a fazer, tá? Tudo bem, entendemos isso. O Salmo 128 não é o texto que eu vou tocar hoje à noite, mas leia este salmo em casa durante a semana, pelo menos uma vez, se você puder. Quando o Salmo 128 fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aquele, conforme você continua lendo o texto, dá a entender que é um homem que tem um lar, uma família, e o versículo 2 diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. Aí vai falar da mulher como videira, e assim, versículo 4 vai falar assim, e assim, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O próprio Deus, quando nós nos deparamos com o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra, trabalho das suas mãos. O próprio livro de Gênesis, antes que Deus viesse instituir o trabalho com Adão e Eva, com Adão após criá-lo, o próprio Deus entra em cena. No livro de Gênesis, é o Deus que entrega-se ao trabalho da criação. Tanto é que, depois do sexto dia, Deus descansou, ensinando que o nosso Deus, ele trabalha. Jesus Cristo fez questão de acentuar isso em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Você viu quanto Jesus Cristo era envolvido da maneira correta, precisa, tá? Ele trabalhou, ele se envolveu, tá? E na obra do ministério dele, ele foi alguém que se envolveu da maneira que tinha que ser envolvido e trabalhou.
até no momento em que ele estava na cruz, ele trabalhou, ele divulgou a obra de salvação e ainda alcançou ao conhecimento dele como Senhor e Salvador, aquele para quem ele disse, quando este para quem ele disse, mencionou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Não foi um momento simples, fácil, até mesmo para falar, para se comunicar, estando crucificado, morrendo lentamente, mas ele estava ocupado, ainda assim, dando atenção a quem precisava de atenção. E como é lindo quando ele olha para Maria, sua mãe terrena, vaso usado por Deus, e olha para o discípulo amado João, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ainda envolvido, ocupado, dando atenção ao ambiente. É incrível isso, não é impressionante? Atencioso, até mesmo com os detalhes. Vamos então abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é o capítulo que registra a entrada do pecado no mundo, também as consequências do pecado. Nós vamos falar hoje à noite do trabalho após a entrada do pecado no mundo. Num outro momento eu quero falar sobre os inimigos do trabalho. E depois vamos falar do trabalho com sabedoria, vamos tocar em vários personagens da palavra de Deus. Coloquemos-nos, por gentileza, em pé, versículos 17 e 19. Deus tratou com a serpente, mostrando-lhe castigo da ação provocada por ela, tratou com Eva e vem então com Adão. E agora Deus fala com Adão as consequências do pecado ter entrado no mundo em relação ao trabalho. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Amém. Deus abençoe a leitura da palavra. Nós vamos orar nesse momento. Eu sempre lembro alguns nomes pelos quais eu tenho orado, tá? O quadro dos enfermos. Eu creio que Jeová Ropeca, o Senhor que te sara, tendo o propósito e intento dele, pode conceder cura, se este for o seu intento. Se não, ficar na fila com o apóstolo Paulo não tem nenhum problema. A minha graça te basta. Meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Oremos. Senhor Deus, Senhor Altíssimo, o Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, Senhor, bendito. Te louvamos, damos graças por tudo quanto do Senhor, para que tivéssemos este momento de reunião, veio como resultado de uma obra do Senhor, da obra do Santo Espírito, nos preparando para este momento, Deus. Abençoada seja a tua igreja,
Abençoado seja o povo do Senhor nesta noite. Abençoado pelo Senhor seja também os amados nos acompanhando na transmissão. Que se alegrem servindo ao Senhor. Pai, de todo poder e autoridade, oramos pela pregação e ensino hoje à noite. Usa-me, você também com cada um aqui. Nos dá maior desejo, maior interesse pelo aprendizado da palavra do Senhor. Fala conosco, Deus. Também oramos, Deus, pelos irmãos que temos continuamente levantado perante o trono da graça do Senhor. A missionária Angélica, sabemos que ela vive agora um período diferente na sua vida, mas estamos juntos com ela nesse momento, crendo no agir do Senhor, crendo no direcionamento do Senhor para a vida dela. Temos orado por ela perante o Senhor. Que ela tenha do Senhor a alegria, a paz, o refrigério, o fortalecimento. E nos momentos de abatimento, ela creia com grande convicção que tu estás com elas. A irmã Inês aqui em Ribeirão Preto, temos orado, temos clamado perante o Senhor em favor do seu lar, da sua vida e da cirurgia que ela está aguardando. Deus, o Senhor não falha. O Senhor tem o tempo certo. O Senhor tem um propósito exato para a vida dela. Abençoada seja ela, sua família, sua casa. Deus, e também lembrando do Luiz Antônio, Deus, ainda impossibilitado de vir para as reuniões, mas já está saindo de casa. Estamos sustentando em oração, porque o quadro dele é severo. O pâncreas não é algo fácil de lidar. Tanto é que a misericórdia do Senhor está alcançando este rapaz. Eu estou orando incessantemente para que a família dele seja também alcançada ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E oramos crendo no agir do Senhor, como até aqui tem ocorrido. A Dona Maria Cordeiro, Deus e seu filho Fernando, oramos por quebras de barreiras, obstáculos, e que eles venham conhecer com grande impacto que só Jesus salva. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Filho. Cremos também, ó Deus, e oramos pela salvação da Valéria. Meus sobrinhos eu tenho colocado no altar do Senhor, João Henrique, Jaqueline e Júlio César, e também o Elias, Deus que esteve conosco. Dá-nos a graça de atrairmos o Elias novamente para estar conosco e tomar uma clara e precisa decisão em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por tudo dou graças, Deus, lembrando também da irmã Cláudia, que tanto necessita como cada um de nós, na sua vida espiritual, emocional e física. Ela necessita dos cuidados do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Trabalho, bênção e propósito. Graças a Deus eu vim ao conhecimento de Cristo na adolescência. E aí eu fui recebendo a instrução da palavra de Deus e percebi que a minha família estava certíssima em desenvolver em mim um envolvimento com o trabalho. Até meu pai, que eu perdi aos 9 anos, era alguém muito empenhado no trabalho. Tá? O trabalho é bênção de Deus, é propósito. O Senhor criou Adão e colocou no jardim para lavrar e guardar, cultivar, cuidar. Adão tinha tarefa, envolvimento. Não era alguém desocupado, numa bela rede esticada, de papo pro ar, sem absolutamente nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. Pelo contrário, Deus o criou livre e responsável. Livre para administrar, responsável para prestar contas perante o Senhor, porque Deus instituiu o trabalho com o propósito de que o trabalho viesse a ser para o homem uma parceria divina. Deus é o possuidor de todas as coisas, e o homem o mordomo, o administrador, também como serviço ao próximo, e também para o cuidado
da criação e desenvolvimento espiritual, tornando toda a vocação legítima em um ato de adoração a Deus. E agora eu quero falar com você sobre o trabalho após a entrada do pecado no mundo, porque Deus foi muito claro com Adão, muito preciso, quando ele mencionou as palavras que nós lemos hoje à noite. Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás. Aí vem as consequências. Então o trabalho, após a entrada do pecado no mundo, após a queda, o trabalho sofreu uma mudança drástica, severa na sua natureza, passando de uma atividade prazerosa de cultivo para um esforço árduo, difícil, fatigante, que resulta em cansaço. Sabe quando você está fatigado, cansado e também frustrante, muitas vezes frustrante. Agora, no entanto, é importante destacar que o trabalho em si não é uma maldição, pois foi estabelecido por Deus antes da desobediência de Adão e Eva. O próprio Deus é trabalhador. Jesus Cristo, como Pai, trabalhou. Então, trabalho é bênção, propósito para a nossa vida. O trabalho também foi afetado pelas consequências do pecado. Primeira consideração para nós hoje à noite: o pecado tornou o trabalho em esforço e fadiga. Tem que fazer força. Não é fácil trabalhar. Não é fácil no início de uma semana para uma semana toda você estar trabalhando. Exige esforço, vai causar fadiga, cansaço. O texto diz do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deixa eu voltar as páginas da minha Bíblia aqui. O 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus foi claro, preciso com Adão. Aquele trabalho que antes da queda era harmonioso, criativo, prazeroso, agora então, depois da entrada do pecado no mundo, envolve dor e esforço. O trabalho passou a ser associado à fadiga física e mental, porque tem gente que não pode pegar o pesado, mas vai ter cansaço também. Tem a turma do só trabalhar com a mente, né? Sentado na mesinha ali. Já fiz isso muito tempo, né? Os anos que eu trabalhei no escritório, mesa. Naquela época não tinha computador, era máquina de escrever. Ou então a época que eu trabalhei no curso de datilografia, atende um aqui, outro ali, um chama aqui. Ninguém sabia meu nome lá, eu tinha um apelido. Você nem sabe que apelido eu tinha, né? Alguém precisando do auxílio de alguma instrução, eles gritavam, baixinho, sou eu. Eu tive esse apelido na vida, é bem baixo mesmo, mas alcancei alguns centímetros depois desse período na minha altura. Dor, esforço, o trabalho então passa a ser associado à fadiga física e mental. É o que acontece com você depois de uma lida, seja no trabalho braçal, ou seja no trabalho que desgasta você mentalmente. Traz cansaço, você fica exausto, cansado. Tem gente que fala assim, cansa-se mais trabalhando com a mente do que com o corpo. Às vezes pode ser. Eu me lembro no escritório, a época que a gente tinha que fazer os lançamentos no livro de registro de entrada, e você tinha que fazer uma soma naquela maquininha. Os meus dedos conheciam cada tecla daquela maquininha de somar, que a gente nem olhava para as teclas. O duro é que você fazia a primeira soma para fazer a contraprova, na segunda
E acontecia o quê? Não dava o mesmo resultado. Você ficava, vamos para outra soma. Aquilo ali te deixa, você fala, não, seria melhor alguma coisa braçal que eu faço esforço, mas não quebra a cabeça, né? Mas até o braçal você tem que usar a mente o tempo todo, vendo os recursos, a organização, o método, o tempo, o ritmo, não tem como você fugir. O fato é que as pessoas se cansam mentalmente, depois tem que ainda ir para a academia para dar um esforço físico para o corpo, né? E aí então tem que fazer energia, gastar esforço e ainda pagar por isso. Então não tem como você fugir. E o trabalho então não garante mais um fruto imediato. Muitas vezes o esforço é grande, não é? Sinal que você usa para grande. E o resultado é? Você está lembrando daquela escolinha, né? E o resultado é? Tá, você está trabalhando um grande esforço. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar do que a relação de trabalho, né? Grande esforço. Se puder, querem que você trabalhe para 3, 4. Grande esforço. E o resultado pequeno. Porque o trabalho agora tem resultados incertos. Essa é a consideração. O trabalho foi afetado pelas consequências do pecado. Primeiro item, o pecado tornou o trabalho esforço e fadiga. Não tem como você fugir, tá? E o interessante é que nós entendemos, até agora aqui, Deus é o autor do trabalho antes da queda, o trabalho vem depois da queda, com essas consequências, mas ainda assim, no período considerável da sua idade disponível para trabalhar, você vai ter que trabalhar, não tem como você fugir, entendeu? O suor no teu rosto, comerás o teu pão, você vai suar, né? Está aparecendo aquela ilustração do indivíduo que Deus, mulher, hoje Deus vai nos dar o pão, e ficou aguardando o pão ser dado, esperando, e a mulher preocupada, e aí no final do dia aparece o pão. E ele foi para pegar o pão, mas o pão começou a correr dele, ele corre para lá, e corre para cá, e corre de um lado para o outro, e esse pão foge dele, até que no momento ele consegue aproximar e pegar. E o pão diz para ele, no suor do teu rosto, está cansado, está exausto, comerás o teu pão. Algumas pessoas ficam assim, mas nossa, dá trabalho trabalhar, não é? Dá trabalho trabalhar, tem que trabalhar. Não, vamos entender, os inimigos do trabalho, aguardem. Você vai ficar impressionado com os inimigos do trabalho. E você vai entender até mesmo a postura, a maneira que você deve encarar, se envolver com o trabalho. Por exemplo, agora eu estou fazendo o quê? Trabalhando. Estou pregando. Mas eu comecei a trabalhar para essa mensagem lá atrás, já convivendo, estudando, me envolvendo, escrevendo, né? Eu tenho um caderno no meu celular. Tenho um caderno, tenho que escrever, montar a pauta. Se alguém vier falando que eu estou enchendo linguiça, eu fico bravo, porque tem uma pauta. Tem um caminho a ser trilhado. Agora que eu não tenho só o culto à noite, né? Eu tenho um trabalho durante a semana. Eu sou funcionário do programa Comunicações da Palavra, além de ser funcionário da empresa Minerva Fine Foods. Então eu tenho uma ocupação, eu sou envolvido, tá? E depois nós vamos falar do trabalho com sabedoria, então quanto eu tenho que ter a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida, tá? A irmã Rosângela aqui, nós nos conhecemos no posto de trabalho, o Felipe eu conheci no posto de trabalho, nós trabalhamos juntos, não é? Vocês me conhecem daquela época lá. Então, quer dizer, comprovação de fato. Tá? Segundo lugar, primeiro, o pecado tornou o trabalho um esforço e fadiga. Exige esforço
e traz cansaço. Em segundo lugar, o pecado afetou o ambiente de trabalho. Você tem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, falando da terra que foi amaldiçoada. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O ambiente de trabalho tornou-se hostil, inimigo. A terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas. E você sabe que algumas ervas são produzidas pela terra, ervas daninhas, drogas. Não é? A terra produz ervas daninhas. Antes do pecado ter entrado no mundo, não. O jardim do Éden, você pode imaginar? Imagina aquele lugar maravilhoso, belíssimo. Até o pregador diz que a rosa, que flor delicada, não é? Mas o que é que a rosa passou a ter depois que o pecado entrou no mundo? Espinho! Eu digo flor, a entonação é suave, mas cai com uma aspereza a palavra espinho, algo que incomoda. Espinhos, ervas daninhas. Aí o trabalho passou a envolver uma luta contra a resistência da natureza. Você planta e exige um cuidado imenso sobre aquilo que você plantou. A terra necessita de recursos e ainda tem as pragas. Que coisa! Dificuldades, e o homem enfrenta frustração. O trabalho passou a ser então também a necessidade para a sobrevivência. O trabalho tornou-se necessário para a sobrevivência nessa terra que foi amaldiçoada com espinhos e cardos. Há uma necessidade, e o indivíduo trabalha para a sociedade, para outras pessoas, e há um esforço, como eu já disse, e uma fadiga. E muitas são as profissões, muitas são as ocupações. Duro dizer é que falta gente para trabalhar. Na empresa que eu trabalho, eu entro e saio. Tem gente que chega, sem mentira nenhuma, não é pessoa que você conhece não, mas tem gente que chega, olha para o trabalho e diz: é isso que eu tenho que fazer? E vai embora. Mas isso é nos inimigos do trabalho que eu vou tratar. Em terceiro, primeiro, o pecado tornou o trabalho em esforço e fadiga. Não tem como você fugir dessa realidade. Segundo, o pecado afetou o ambiente de trabalho, a terra, ou mesmo o lugar que você trabalha. Em terceiro, o pecado trouxe a perda de propósito para o trabalho. O pecado trouxe a perda de propósito para o trabalho. Aí nós temos dignidade versus tédio e idolatria. Com a entrada do pecado no mundo, a visão do homem sobre o trabalho, ela foi distorcida. Ela foi corrompida. Ela foi deturpada. Fardo. Para muitos, o trabalho tornou-se um fardo pesado, um castigo. Tem pessoas que quando passa aqui na 18, em Barretos, e ela vê aquela casa chamada de casa lotérica, como ela gostaria de entrar na fila e participar da jogatina, que a Bíblia é contrária. A Bíblia é contra isso. É um cano desonesto.
E tem gente que passa a vida inteira sonhando com o dia em que ele vai ganhar na loteria e não vai mais ter que trabalhar. Me dê alguém que ganhou e tem alguma coisa sem trabalho. Não dá. Não tem como. Do jeito que vem, vai. É um vendaval que traz e outro que leva. Então, para muitos, é um fardo, um castigo. Se a pessoa não tem uma compreensão bíblica de Deus sobre o trabalho, ela pensa que o trabalho é algo amaldiçoado, é uma maldição ter que trabalhar. Ela pensa isso, quando na verdade é bênção e propósito. E ainda assim, enfrentando fadiga e esforço, ainda assim, Deus nos colocou diante de nós algo dele maravilhoso, irmãos. Quando o apóstolo Paulo mencionou que ele trabalhou mais do que todos os outros, referindo aos apóstolos, ele fez uma observação importante. Não eu, mas a graça de Deus para comigo. Amém? Os melhores momentos que eu tenho de diálogo com Deus, muitas vezes, é quando eu estou na rodovia dirigindo ou quando eu estou trabalhando. Eu amo conversar com Deus quando eu estou dirigindo na rodovia, porque a esposa do lado apaga, né? Dorme. Ainda fala assim, escuta, se eu dormir não tem problema, não. Que ela quer ser a companheira ali, conversando comigo, mas eu sou um indivíduo, irmãos, que eu tenho metas. Eu sou envolvido com metas, com propósito, com alvo. Eu começo a viajar e eu já começo a estabelecer as metas. Tal hora em tal lugar, tal hora nesse ponto aqui. Que é mais quando eu vou para Araçatuba, eu vou fazendo as metas. Barretos, Olímpia, Rio Preto. Eu amo fazer aquele giro ali para sair da rodovia. Gente, perdi o nome da rodovia. Assis Chateaubriand. Eu saio dela e vou pegar Transbrasiliana. E aí eu vou, e aí eu falo, daqui a pouco tem pedágio, tem Tietê, eu vou fazendo os marcos, e aí eu estou dirigindo, eu falo, Deus, estamos aqui assim, obrigado pela maneira como o Senhor está conduzindo, Senhor, tem esse caminhão aqui, eu estou tentando entender qual o momento exato para ultrapassá-lo, você comigo, dirija. E às vezes eu peço para Deus trazer um livramento ali, colocar uma certa ordem na rodovia, e quando aquilo vai trazendo uma paz, um refrigério, como é bom estar aos cuidados do Senhor e ter a manifestação da presença do Senhor. Os melhores momentos, quando eu estou viajando, conversando com Deus, ou quando estou trabalhando, conversando com o Senhor. Dá entendimento, dá compreensão, porque envolve esforço, envolve fadiga, é uma luta. E o trabalho trouxe então a perda, aliás, o pecado trouxe a perda de propósito para o trabalho. Idolatria. O trabalho passou a ser, por vez, um Deus. Veja bem, são pessoas que trabalham, incansavelmente estão trabalhando, e se você não tomar cuidado, e eu não tomar cuidado, nós vamos priorizar trabalhar mais do que qualquer coisa. Nós vamos nos tornar escravos do trabalho. O trabalho vai nos sugar o tempo nosso, da família, do descanso. E as pessoas se escravizam por ganância, status, esquecendo ou desconsiderando a vocação divina. Tem pessoa que é tão bitolada, tão... palavra eu poderia usar aqui agora, sabe? Tão enlouquecida por trabalhar e dar ordens e falar com alguém no celular, que a pessoa está todo o tempo, vira um vício, que ela nem consegue mais ficar com seu celular na mão e no ouvido. Você está conversando, de repente, peraí, tem que atender? Você não consegue falar com a pessoa.
envolvido em negócios, situações. Parece aquele pessoal que trabalhava na Bolsa de Valores do passado. Eu ficava olhando aqui na televisão e falava, misericórdia, o que é isso? E telefone, negocia, fala e tal. Tem pessoas que dizem assim, olha, em 5 minutos eu ganhei X. Passa 15 minutos, perdi 2X. Sem dizer aqueles que o dia inteiro o trabalho deles é tomar decisões e reuniões para dirigir os destinos de tantos outros que estão envolvidos na linha de frente, trabalhando. Idolatria. A idolatria está envolvida na questão do trabalho. Eu nasci no mês de maio. O pessoal do mês de maio tomar cuidado, vira escravo do trabalho, porque no dia 1º é dia do trabalho. Dia 1º de maio é dia do trabalho. Você trabalha? Não trabalha, mas tem gente que trabalha. Tem locais de trabalho que não param. E alguém disse assim, pastor, mas não podem parar. Trabalho do bombeiro, trabalho do policial. Agora estão criando medidas 5x1, 6x1. E ainda tem um pessoal que é de uma profissão não tão recente, mas que está ganhando muito campo hoje em dia, com faculdade até em cima disso. E convidado para fazer essa faculdade, eu estou fora, não é a minha área. Turismo. Está crescendo. E para alavancar mais o turismo, precisa que as pessoas tenham tempo para isso, né? Então agora é trabalhar em turistar. Trabalhar em turistar. E nós, como povo de Deus, entendemos que nós trabalhamos, temos o nosso descanso e temos um tempo para servir, para trabalhar na obra de Deus. Eu trabalho na obra de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, sede firmes e abundantes, não, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus tem um trabalho. E é interessante como é a relação física do trabalho que chamaríamos de secular com o trabalho do Senhor. Você sabe quando é que ensina alguém a trabalhar? Pode já começar no ventre. Filhinho que vai nascer, serás abençoado por Deus e serás um trabalhador. Entenderás que o trabalho é bênção e propósito de Deus. E a criança tem uma tendência de imitar o adulto. Então é importante. Que exemplo você está passando para o seu filho? Nos inimigos do trabalho você vai entender, porque algumas crianças e alguns adolescentes parecem não gostar de trabalho ou de trabalhar. O trabalho, o pecado trouxe a perda, o propósito para o trabalho. O trabalho tornou-se para muitos fardo, castigo, tem uma visão distorcida, envolve idolatria e também envolve desonestidade. E aí tem os dois lados. A queda introduziu a corrupção nas relações de trabalho. Então a queda do pecado, a entrada do pecado no mundo, ela afetou, trouxe a corrupção para as relações de trabalho, levando à exploração e à busca por ganhos desonestos. Então hoje o setor do trabalho, se você não tiver uma atenção redobrada, pratica-se a exploração, funções múltiplas, exigindo o máximo. Eu tenho que falar sobre os inimigos do trabalho e depois eu tenho que falar também sobre as doenças causadas pelo trabalho, que aí vai entrar na questão de você trabalhar com sabedoria.
Eclesiastes vai dizer, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme a tua força. Não é essa a questão. Eu, por exemplo, estou aqui pregando para você. Se eu fizer no meu trabalho aqui de comunicação, se eu fizer mau uso da minha voz, o que é que vai acontecer com a minha garganta? Eu vou perder a voz, eu vou ficar afônico, eu vou ter problemas. Então eu preciso cuidar do meu aparelho fonador. Então há técnicas, há exercício, há repouso. Você acha que eu fico o tempo todo falando com essa voz aqui? Lógico que não. Eu faço jejum vocal, silêncio absoluto, né? Todo dia agora eu tenho que fazer comunicações da palavra, então eu reduzi muito o ato de ficar falando, por causa disso. Mais quietinho, mais reservado, fazendo repouso. Porque vai ocorrer, porque se eu ficar... Eu tenho um colega no serviço que esses dias, coitado dele, estava todo o aparelho aqui danificado, estava horrível a voz dele, mau uso. Então, até isso tem que tomar um certo cuidado, conhecer, estudar, tem profissionais. Vocês lembram, não lembram? De 1989, que aconteceu com, acho que foi 89, sim, ou 88, isso, 1988, que aconteceu com o comunicador Silvio Santos. A irmã Rosângela devia ser naquela época uma garotinha, né? O Silvio Santos tem um problema sério nas pregas vocais. Foi até para os Estados Unidos. Tem um material, até saiu um filme dele falando sobre isso, né? Um filme comenta. Problema sério. O pessoal que lida com voz, a maioria que trabalha profissionalmente com voz, estão constantemente com os cuidados de fonoaudiólogos. É importante ter um acompanhamento, porque é um instrumento. O Luciano Pavarotti, você lembra dele? Aquele cantor que tinha um pulmão fantástico, uma voz impressionante. Lembra do Luciano Pavarotti? Pavarotti, cantor de ópera. Você sabia que ele tinha seguro da voz dele? Interessante isso, não é? Cuidado que ele tinha com o instrumento de trabalho. E há uma exploração hoje no campo de trabalho que tenta esvagar-nos. Nós precisamos ter cautela e cuidado com isso. E há a questão também dos ganhos desonestos. O rapaz do meu serviço estava conversando comigo, porque é uma dificuldade muito grande de contratação, e ele falou assim, as pessoas hoje estão olhando para o trabalho, olhando para o ganho, dizendo assim, não, naquele jogo chamado Jogo do Tigrinho, por semana eu faturo tanto, 4 semanas, para que trabalhar, para que sair de casa de manhã, 6 da manhã, lá no meu serviço, quando alguém muda de horário para as 8 horas, a pessoa quase tem um ataque no coração. Tinha um colega lá, todo dia estava acostumado a levantar 3h30 da manhã, entrar tal, 5 horas no serviço, e aí 2h30, já pronto para ir embora para casa. Esses dias mudaram o horário dele para as 8 horas. Misericórdia, ele ficou triste, abatido. Já passei pela experiência que ele está passando. Mas para muitos, não quero nem entrar 8 horas. 8 horas para quem está acostumado, porque o corpo acostuma, né? Estou acostumado a acordar bem cedo. E tem dia que 4 horas da manhã, Deus já olha, está pronto, você pode até levantar se quiser, viu? Eu levanto assim, mas está pronto. Não tem mais sono, já descansei o que tinha que descansar. E aí eu entendo que é um bom tempo para estar orando e lendo a palavra, e assim, começando o dia assim. Mas hoje em dia é uma e outra. Tem as mulheres hoje, você conhece tal aplicativo? Eu não conheço. Pô, tem um aplicativo assim, que as mulheres fazem fotos da parte íntima e publica e esconde o rosto, e pessoas curtem e pagam. Trabalho desonesto. Tem bênção de Deus nisso aí, não? Está parecendo aqueles guardas que foram escalados do plantão mais sério
que alguém no posto de guarda em Israel tivera na vida. A ocupação mais séria deles, guardar o túmulo de Jesus. E se acha que guarda algum titubeou em sequer por alguns instantes cochilar, todos atentos. Autoridades religiosas de Israel, o governante, pediram para colocar guardas. E naquela época, se um guarda falhasse no seu posto e o condenado escapasse, ele pagava com a vida. Por isso, quando você lê Atos capítulo 12, quando Herodes mata Tiago e mantém Pedro na prisão, Pedro recebe a visita de um anjo que vai lá na prisão tirá-lo. Sabe como é que o anjo encontrou Pedro? Dormindo. Pedro dormindo. E Deus lá tomando toda a providência. E o anjo vai lá, entra na prisão. O anjo teve que acordar Pedro. Acorda depressa! Vamos sair daqui. Algumas situações na Bíblia que tem que ser feito com pressa. Acorda depressa! E Pedro estava tão assim, sabe quando você acorda, você fica assim meio, não sabia se era visão que estava acontecendo com ele. A porta abriu por si, tirou ele de lá. E quando Herodes procurou Pedro e não achou, matou os guardas. Mas no túmulo de Jesus, olha que trabalho desonesto. Vamos ver lá em Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Estou quase indo embora. A hora me leva, está quase me levando. Mateus 28. Versículo 11. O que aconteceu no túmulo de Jesus, você sabe. No primeiro dia da semana veio o anjo, remove a pedra, Jesus sai do túmulo. Os guardas presenciaram este acontecimento, a manifestação angelical, tomados de pasmo. Houve um grande terremoto, o versículo 2 vai falar sobre isso, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E aí o anjo fala com as mulheres, é lá no versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Aqui o relatório é verdadeiro, viu? Para os príncipes dos sacerdotes. Houve um acontecimento miraculoso. Anjo desceu, sentou-se, removeu a pedra, sentou sobre ela. E cadê o corpo de Jesus? E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Você imagina, guarda dormindo em posto de serviço? E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, olha a tramóia deles, gente, olha a sagacidade deles, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Suborno isso aqui, viu? Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Roubaram, furtaram o corpo de Jesus. Os guardas falharam. Eles dormiram. Foram subornados. Agiram com desonestidade. A Kelly introduziu a corrupção nas relações de trabalho. Nós temos no Brasil um ministério que chama Ministério do Trabalho. Nós temos advogados que são advogados trabalhistas, para estar em favor ou em prol da justiça. E a Bíblia diz que Deus ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da sua bondade.
que Deus faz juízo e justiça a todos os oprimidos. Então há um ministério, Ministério do Trabalho, que vem para corrigir, para colocar ordem, mas ainda assim eles estão sujeitos também à corrupção. E muitas vezes esse dinheirinho aqui que está aqui no texto, ele fica tão real nos nossos dias, né? Tão real nos nossos dias. A corrupção, que parte do lugar mais íntimo do ser humano, do coração. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é fácil ter ética no campo de trabalho, não é fácil, tá? E ter honestidade, não é fácil. É um desafio a cada dia, em todos os segmentos, até no religioso, em todo lugar. A corrupção, a queda, o pecado, produziu a corrupção nas relações de trabalho em todos os setores. Há uma imensa dificuldade. A ética, o profissionalismo, não era fácil. Tem professor que mata o seu trabalho. É um professor negligente, relaxado. Como que a gente, relaxado no posto de trabalho, não está nem aí para as coisas. Esses eu vou tratar nos inimigos do trabalho. Os inimigos do trabalho. Porque Deus vai te abençoar no seu trabalho. Você quer ser abençoado por Deus. Né? Você quer ser abençoado por Deus. Mas há princípios da palavra dele para que ele nos abençoe no posto de trabalho. Tá? Entendendo que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, deve ser feito para a glória de Deus. Mas eu estou, sabe, tão ocupado assim, qualquer coisa serve para o pessoal. Não, vamos dar o melhor para o Senhor. Amém? Dar o melhor para o Senhor. Então, eu entendo que neste trabalho meu agora, eu devo fazê-lo para a glória e honra do Senhor. Bem, e vocês estudando, nós estudando a palavra, devemos levar a sério, até porque Deus olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Deus está nos vendo. Eu acho interessante de Nicodemos, quando Jesus estava conversando com ele, dizer: aquele que subiu ao céu, mesmo que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele estava frente a frente com Nicodemos. Mas ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Você quer ser alguém abençoado? Harmonize a sua vida com a palavra de Deus. Eu devo harmonizar a minha vida com a palavra de Deus. Se envolva, tá? Nós falamos sobre a entrada do pecado, o trabalho após a entrada do pecado no mundo. E na próxima semana, os inimigos do trabalho. Você vai orar por mim, não vai? Ora por mim. Eu preciso que você ore para que possamos então tratar desses inimigos do trabalho. Já viu aquele texto do provérbio falando que trabalha com a mão enganosa? Empobrecerá, mas a mão dos diligentes enriquecerá. Você vai entender por que algumas pessoas vivem da maneira que vivem, porque agem da maneira que agem. Coloquemos-nos em pé, fiquemos alguns instantes, eu vou orar. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito, Senhor. A tua palavra veio para nos ensinar, para nos instruir, para nos repreender, para nos corrigir. Deus, eu tenho falhas na área do trabalho. Eu estou vindo a este estudo para que no confronto da tua palavra
eu seja obediente ao Senhor e venha trabalhar como é o propósito do Senhor, com sabedoria. Não queremos ser preguiçosos, mas não podemos ser escravos do trabalho. O trabalho não deve ser um Deus, letra minúscula, na nossa vida, mas trabalhar da maneira que é do propósito, do intento do Senhor. Porque a palavra diz que do suor do nosso rosto comeremos o nosso pão. Assim a necessidade de esforço, e o trabalho traz fadiga, mas obrigado, Deus, porque é uma graça do Senhor que nos sustenta e nos fortalece e nos dá a condição para termos cada dia o nosso compromisso trabalhando. Eu te louvo, eu te bendigo pelo poder e autoridade da palavra do Senhor. E oro, Deus abençoe cada irmão, cada irmã, a sua diligência, o seu posto de trabalho. Dá-lhes, Deus, a bênção do Senhor. E trabalhem para a honra e glória do nome do Senhor. E aquele que está sem trabalho, Deus, abra as portas. Para que, ganhando honestamente o pão de cada dia, viva perante o Senhor. Amém. No nome de Jesus, oramos nessa noite. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nossa, que ensina você a desenvolver melhor o seu fôlego. Amém.